Quero convidar aqueles que puderem nesse momento para nós nos ajoelharmos e buscarmos a Deus em oração. Querido Deus e Pai de amor, graças te damos, Senhor, pela bênção, privilégio de estarmos aqui na igreja, podendo te adorar, te louvar por tudo o que tu és. Aceita, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, todo louvor, adoração que rendemos a ti, especialmente, Pai, através dos dízimos e ofertas que te entregamos nesta manhã, como reconhecimento e gratidão através dos dízimos, que o Senhor é o nosso Deus Criador, mantenedor, e também através das nossas ofertas, como reconhecimento e gratidão que o Senhor é o nosso Salvador e Redentor em Cristo Jesus. Quero, Senhor Deus, colocar nas tuas mãos, humildemente, toda alma que aqui dentro da igreja está, e aqueles que nos acompanham à distância também, que o Senhor esteja atendendo aos anseios e também lutas que tem vivido no coração. Traga o bálsamo do teu Espírito para restaurar, curar aquilo que precisa ser curado também. E quero pedir também especialmente, Pai, pela Alana. Ontem sofreu uma cirurgia e há uma doença terrível dentro dela que está correndo tudo dentro do corpo dela. Uma jovem, abençoe a ela, sua família. O Senhor pode curá-la se o Senhor assim o quiser, mas a maior cura é a salvação em Cristo, Senhor Deus, que ela aceite por toda a eternidade. Em nome da Alana, coloco, Senhor Deus, colocamos aqui todos os enfermos que vêm à nossa mente nesse momento. Intercedemos por eles, Pai. Coloco também humildemente em tuas mãos a vida do pastor Tiago, para que, ao ele abrir a tua palavra, que o Senhor tome ele com teu Espírito, e ele não fale aqui sequer uma palavra dele, Senhor, mas que tudo seja falado através de ti e por ti, para abençoar nossa igreja e também aqueles que nos acompanham à distância. Usa-o, Senhor Deus, colocamos a vida dele nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero apresentar aqueles que não conhecem, pastor Tiago. Pastor Tiago, ele é pastor da nossa escola, nosso colégio curitibano adventista Bom Retiro, colégio que surgiu aqui em nossa igreja, da nossa igreja, fruto da Igreja Central de Curitiba em todos os aspectos. Aliás, quantos aqui já passaram pelo CCA ali, já estudaram lá? Aqui na igreja, levante a mão aí. Quem estudou já no CCA, levante a mão aqui. E tem um grupo aí, ex-alunos, tem um grupo grande aí. Deus abençoe vocês. Pastor Tiago é pastor do nosso colégio. Hoje é um dia especial para a educação adventista na divisão sul-americana, e dia que a gente dedica, né? E ora, intercede e também mostra os frutos do trabalho da educação. E por que não, pastor Tiago, né? Estar aqui sendo usado por Deus para trazer uma palavra que vem da educação, do pastor da educação e especialmente do nosso colégio, né? Um colégio que é da Igreja Central de Curitiba também. Pastor Tiago, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Aqueles que são pais de alunos que estão aqui conosco nessa manhã, vieram trazer os filhos para cantar no coralzinho, no louvor. Alguns são membros da igreja, outros não são membros da igreja adventista, são nossos irmãos de outras denominações cristãs, ou não. Sintam-se bem, sintam-se acolhidos, sintam-se bem-vindos. Essa aqui é a sua casa, sua igreja também. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Flores. É sempre um privilégio estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E eu queria aqui também deixar boas-vindas, né? O pastor já falou, mas é sempre importante a gente
também falar um pouquinho com a turma que está assistindo lá das suas casas, né, à distância. A gente sabe que tem muitos pais do CCA que não puderam estar aqui presente. Alguns até enviaram seus filhos, mas ficaram lá para assistir. Então queria aqui dar um salve para você, para que você nessa manhã possa se sentir extremamente abençoado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus e pela presença de Deus na sua vida. Se você puder aí no chat colocar "sou CCA", o pessoal também vai identificar e vai poder responder você. Você que está aqui na casa de Deus, saiba sempre de uma coisa: é um privilégio estar na presença de Deus. É um privilégio estar na presença de Deus. Esses dias eu estava lendo a Bíblia no meu devocional e me veio assim como um flash, um verso que eu li na Bíblia, lá do povo de Israel, quando Deus no deserto estava passando suas orientações para o povo, para iniciar sua jornada ali, para a terra prometida. Sabe uma coisa que eu sempre li esse texto, mas nunca tinha valorizado, sabe? Às vezes quando você lê aquele texto novamente, sei lá, já leu umas 15 vezes, mas parece que aquela foi a primeira vez. Aconteceu a mesma coisa comigo. E me veio assim como na cabeça a ideia de que Deus, Ele faz questão de estar presente quando o povo dele se reúne em adoração. Você faz ideia de que é isso? Não é à toa que lá no Novo Testamento, as palavras de Jesus dizendo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que vai acontecer? Ali estarei. Então saiba de uma coisa, meu irmão. Se você saiu de casa hoje, veio aqui, talvez com aquela sensação de que, será que Deus me vê? Será que Ele me escuta? Tenha plena certeza, você está aqui presente, com 2 ou 3 ao seu lado, ou milhares. Tenha certeza, esse é o principal exemplo da presença de Deus. Então aproveite, desfrute da presença do Altíssimo. Hoje é o sábado da educação, e eu gosto muito de pensar que neste sábado da educação, nós valorizamos algo que é riquíssimo na nossa igreja. Existem denominações, igrejas que fazem um trabalho lindo ao redor do mundo, mas a igreja adventista tem o privilégio de ter várias ramificações do trabalho. O trabalho da pregação do evangelho não consiste apenas em falar através dos seus templos sobre a mensagem de Jesus. Também trabalha através da obra médico-missionária, como muitos conhecem, através das clínicas e hospitais, mas também uma das instituições mais talvez longevas, tanto quanto a própria igreja adventista, é a educação. É o terceiro braço da igreja. E é através da educação que nós transmitimos ali, através dos conteúdos seculares, por assim dizer, o valor de Deus. Eu tive um professor certa vez que ele disse assim: sabe uma coisa curiosa? Talvez nós nem precisássemos de aulas de ensino religioso nas escolas. Talvez. E eu achei aquilo muito curioso. Eu disse: como assim? Numa instituição confessional não ter aula de ensino religioso? E aí ele justificou. Ele disse: sabe por quê? Porque nós temos o privilégio de ensinar Jesus também através dos ensinos regulares. Biologia, matemática, física. E é lindo perceber como cada professor, ele consegue de alguma forma transmitir os valores de Deus através da educação. Não é à toa que o mote das matrículas da educação nesse ano é uma educação que transforma, é uma educação que ilumina, é uma educação que surpreende o mundo. E falando de mundo, eu queria fazer uma pergunta para você: você está pronto para mudar o mundo? Por que eu pergunto se você está pronto para mudar o mundo? Porque talvez seja esse o ideal de Deus através da sua vida. Deus não instituiu a sua igreja para que ela ficasse apenas acomodada e achando que está tudo muito bem, muito obrigado. Deus quer promover transformação através da sua igreja, através das clínicas, através dos hospitais, através da educação, através de você. O problema é que nós vivemos em tempos que nós amamos transferir responsabilidades. Semana retrasada,
Estava eu na sala dos professores e foi curioso que a gente, num breve bate-papo ali de intervalo, teve uma professora que, num comentário, estava falando: ainda bem que está chegando o final de semana, a gente vai dar aquela descansada, vai poder ir para a igreja. E eu me lembro que estava chegando perto do sábado do Impacto Esperança, e aí ela fez o seguinte comentário que meio que acendeu uma luzinha vermelha na minha cabeça. Não que o comentário dela tenha sido ruim, mas o meu pensamento que levou a talvez visualizar um problema. Ela falou assim: eu espero que a igreja consiga trabalhar muito nesse Impacto Esperança. E na minha cabeça acendeu a luzinha vermelha pensando o seguinte: quantos irmãos não estão esperando a igreja trabalhar, mas não está se envolvendo no trabalho? Você entende o porquê da minha preocupação? Porque nós estamos numa época em que estamos amando transferir responsabilidades. Como trabalhamos com educação, por favor, não fique escandalizado, mas quem já trabalhou com educação sabe do que eu vou falar. Um dos maiores desafios na educação é nós termos que fazer o trabalho que já deveria ter começado em casa pelos pais, pela família. Mas como é bom transferir responsabilidades. Como é bom transferir responsabilidades. Porque a gente paga e o outro tem que fazer o trabalho dele. E depois eu só faço cobrar. Depois eu só vou lá e digo: não, e o que está acontecendo? Eu estava essa semana falando com meu filho e dizendo: filho, você está vendo como é que estão as coisas? E eu falei com ele assim: não seja assim. Não faça desse jeito. Não siga esse caminho. Eu sei que talvez na cabeça dele ele tenha pensado que eu falei isso porque eu sou o pastor da escola. Mas eu aproveitei um momento em que eu não estava na escola. Eu estava no carro levando ele para casa para almoçar. E eu entendo que mesmo sendo pastor da escola, a mãe sendo professora na escola, existe uma responsabilidade que ninguém vai poder tomar de mim. É a minha responsabilidade de educar o meu filho. De transmitir para ele valores que talvez a escola possa até tentar, mas não vai conseguir atingi-lo como eu, como pai, conseguiria atingir. Você faz ideia do que é isso? O sábado da educação também, de alguma forma, é para incentivar você a perceber que você tem uma responsabilidade na educação dos seus filhos, da sua família. Não deixe isso perder. Não deixe isso escapar das suas mãos. Não transfira a responsabilidade para uma instituição. Não estou dizendo que a instituição vai deixar de fazer aquilo que ela tem que fazer. Mas em tempos tão líquidos quanto os nossos, cada vez mais, a gente está sendo levado a transferir responsabilidades. E isso está nos deixando cada vez mais inconformados. Eu queria convidar você agora nesse momento, após essa introdução, nós finalmente irmos para a palavra que tem valor. É a palavra de Deus. Então, por favor, pegue a sua Bíblia, mesmo que seja no aplicativo do celular ou a Bíblia física, mas não deixe de ler a palavra de Deus. Já vou adiantando para você aqui, que como professor, eu preciso incentivar você a se mexer também, tudo bem? Então aqui apenas não é uma questão expositiva, você precisa também fazer a sua parte. Então pegue a palavra de Deus. Eu não vou exibir nenhum verso aqui no telão, tá ok? Eu só vou colocar referência para que você possa ler a Bíblia que está em suas mãos. Se você está com seu filho, sua filha, aproveite esse momento, leia com ele, mostre para ele o valor da Bíblia. O valor da palavra de Deus é insubstituível. Nunca deixe de ler a mensagem divina através da palavra dele. Então abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12, texto muito conhecido. E esse é um dos textos assim clássicos, que muitas pessoas sabem até de cós salteado. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos? No meu devocional, eu tenho passado por vários textos que eu já sei decorado. E eu me sinto tentado a pensar assim, sabe, Flores? Já sei esse texto, para que lê-lo de novo? Para quê? Eu já sei. Quantas vezes você já leu, até já sabe? Se eu começar aqui a recitar: o Senhor é meu pastor, e todos podem até recitar todo o Salmo 23, alguns até emendam com o Salmo 24, ao Senhor pertence a terra, e a sua plenitude, o mundo, aí todo mundo começa a recitar. Mas eu tenho aprendido uma coisa, gente. Talvez sejam os textos mais conhecidos
que são os mais ignorados na sua mensagem. Já parou para pensar nisso? Eu tive um colega, na época do seminário, que ele costumava dizer o seguinte: eu conheço muitos padeiros que, quando por lidarem muito com a massa, acabam com o tempo perdendo o respeito por ela. E fazem a massa de qualquer jeito. O quanto nós estamos fazendo isso com a palavra de Deus? Talvez pelo texto ser conhecido, é justamente que a gente precisa, e agora vou estudá-lo mais a fundo. Vou usar aqui como exemplo a parábola do próprio Cristo sobre os homens que construíram sua casa. Vocês lembram dessa parábola? Que Jesus falou assim: olha, teve um que construiu sua casa na areia e o outro... Mas é interessante porque essa parábola era falada em alguns evangelhos. E o evangelho de Lucas, ele expõe essa parábola, só que com uma profundidade um pouco maior. Ele diz que o homem que construiu a casa na rocha, não é que ele encontrou a rocha, já está aqui a rocha, vou construir a casa. Vá lá em Lucas e você vai ver que ele diz que o homem, ele chega no lugar e cava a terra até encontrar a rocha. Percebeu a diferença? Não foi aquele aluno talvez que se contentou apenas com a aula do professor na escola. Não, quando chegou em casa, ele foi estudar mais. Não é talvez aquele que vem à igreja e acha que sua vida cristã está suficiente porque assiste e acompanha todos os cultos, ou é um assíduo acompanhante da Rede Novo Tempo, ou porque talvez tenha a melhor Bíblia de estudo. Mas que adianta se você não se aprofunda na palavra de Deus? E Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito louco perceber que Deus, Ele deseja que sejamos inconformados. A tendência pecaminosa é nos deixar parados, letárgicos, conformados com o mundo. O mundo é assim. Né? É a vida, né? Né? E daqui a pouco, o né se transforma naquela hiena velha. Ó céus, ó vida. Quantas vezes você já se pegou com esse comportamento? É assim, né? Esse é o mundo, né? Sabe, gente, a inconformidade, ela não nos deixa desistir. Esse é o fruto da inconformidade que Deus quer para o nosso coração. Ele diz para cada um de nós: filho, você não foi feito para esse mundo. Lute nele, mas não se contente com ele, porque esse nunca foi o plano original de Deus. Deus deseja uma vida melhor. E se eu ganhar tudo nesse mundo, para que uma vida melhor? Para quê? No meu primeiro distrito, eu me encontrei com um jovem que eu demorei 4 meses de longas conversas com ele para tentar mostrar para ele que ele precisava se entregar a Jesus. E sabe qual era a principal dificuldade dele? Ele já tinha tudo. Para que o céu? Para que o céu? E ele falava isso diretamente para mim: pastor, para que entregar minha vida a Jesus? Para que desejar uma vida melhor? Eu já tenho essa vida melhor. Eu já tenho. Eu não preciso de Cristo. Cristo vai me dar uma vida melhor do que o que eu já tenho? Não faz sentido. Olha o que é que eu tenho. E ele dizia para mim tantas coisas que ele tinha, o que ele já tinha conquistado. E o melhor,
o tempo curto que ele levou para alcançar esse nível. Ele era um jovem e ainda tinha uma vida inteira para aproveitar tudo que ele conquistou. Para que Jesus? Deixa eu fazer você entender como a gente precisa ser inconformado. Algumas grandes personalidades do mundo, elas encontraram na inconformidade a solução para mudar e transformar o seu próprio mundo. Einstein, por exemplo, quando ele desenvolveu todo o cartel, o primeiro bloco de artigos científicos que ele publicou, ele tinha 26 anos. E em um desses artigos, inclusive, estava falando sobre a teoria da relatividade especial. Thomas Edison, quando ele se consolidou como inventor independente, o cara tinha 22 anos de idade. Ele queria mudar o mundo. E é maluco perceber como Cristo chamou cada um dos seus discípulos. Os discípulos foram chamados por Cristo porque cada um deles de alguma forma era inconformado. Você tinha Simão o Zelote. Ele tinha entrado no grupo dos zelotes porque ele queria mudar o mundo. Ele não aceitava do jeito que estava. Ele se preparou psicologicamente, fisicamente, para brigar. Para quê? Para revolucionar. Você tinha Pedro, você tinha os filhos do trovão, Tiago e João. Esses caras eram inconformados, por isso que eles eram briguentos. Por isso que eles eram tão difíceis talvez de lidar. E foi justamente esses que Jesus chamou, para mostrar para eles que parabéns pela sua inconformidade, só que agora eu vou direcionar a sua inconformidade para o canal correto. Acredita que a média de idade dos discípulos ali era em torno dos seus 21 anos, era a idade que mais ou menos a turma já estava começando a se casar. E como Pedro era o único casado dos discípulos, então acreditava que ele era o mais velho e tinha ali 21, 22 anos de idade. Então olha a idade dessa turma. Lógico, eu não estou falando aqui para que você fique pensando, minha idade já passou, já está na hora de eu me aquietar. Não. Talvez eu esteja falando para você justamente porque se você acha que já passou da idade, pelo contrário, você deveria estar mais inconformado ainda. Porque o tempo passou e qual foi a real mudança que você esteve envolvido? E por que eu faço esse tipo de pergunta? Porque é a pergunta que Cristo faz para cada um de nós todos os dias. Todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quantos aqui nas suas orações, quantos nas suas orações individuais fazem mais pedidos do que atendem pedidos de Deus? Quantos fazem mais pedidos? Ninguém, é sério, você não faz pedido nenhum. Sim, obrigado. Porque eu passo 100% da minha oração só pedindo para Deus. Deus faz isso, Senhor faça isso, Senhor faça isso. A gente pede, a gente é pedinte, não há mal nenhum para isso. Mas a gente para às vezes de pensar que Deus também pede coisas para a gente. Deus também nos pede muitas coisas. Problema, estamos atendendo aos pedidos de Deus? Porque é muito fácil pedir para Deus, mas e quando Deus pede alguma coisa para a gente? E foi assim que Deus chega e encontra uma mulher, que em teoria, ele nem deveria encontrar, porque Deus, Jesus, sendo um judeu, ele poderia encontrar qualquer outro caminho, para voltar para a terra onde ele queria, mas não, era necessário, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Abra por favor sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. E no Evangelho de João, capítulo 4, você vai encontrar uma outra história muito conhecida, mas justamente por ser conhecida, vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais e perceber que a conversa de Jesus com a mulher samaritana naquele poço não se resume a apenas uma história de Jesus com uma mulher samaritana na beira de um poço. Talvez seja a história de Jesus conversando com cada um de nós hoje. E eu queria que você fizesse um exercício e ao ler essa história, se colocasse no lugar da mulher samaritana. Talvez Deus hoje queira falar contigo e ter esse diálogo contigo, com a sua igreja, com cada um de nós. A Bíblia diz, no verso
4, que era-lhe necessário passar pela região da Samaria, quando ele estava se retirando outra vez para a Galileia. Jesus Cristo fez questão de passar por ali. Algumas séries até complementam mais, colocando que Jesus, com antecipação, já disse: não, eu preciso falar com alguém. A Bíblia não coloca exatamente isso, mas acredita-se que nesse termo, era-lhe necessário, não era uma questão apenas de estratégia de caminho, mas também era uma estratégia de missão. Cristo tinha algo a fazer em Samaria. E a Bíblia diz que quando ele vai repousar num poço, por volta do meio-dia, chega uma mulher e vem tirar água, é o que diz o verso 7. E é muito louco porque Jesus, ele não oferece nada. Jesus pede. Quantos de nós vivemos uma fé condicional? Só faço se Jesus me der. Só vou se... primeiro eu quero, para depois... Quando eu olho a conversa de Jesus com a mulher no poço, Jesus não oferece nada, pelo contrário. Ele chega para a mulher e diz: me dê um pouco d'água. Dá-me um pouco d'água para beber. Eu escuto muitas pessoas dizendo: vou à igreja porque eu preciso. Vou ao culto hoje porque eu quero. E nós pastores inclusive incentivamos: vem à igreja, você ali vai encontrar alimento. Nada disso é mentira, tudo isso é verdade. Mas para alguns de nós, ou todos, é possível Cristo primeiro também necessitar de você alguma coisa. Ele vem aqui e se encontra contigo à beira do poço e diz assim: e aí, me dê um pouco d'água? Eu estava numa igreja um dia desse, pregando, e eu falei para as pessoas assim: gente, a gente vem para a igreja com uma cosmovisão um pouco deturpada do que é o culto. Porque no culto, muitos de nós se sentam como espectadores e ficam aguardando quem está aqui na frente ser o protagonista. E Deus, Ele é o inspirador de quem está aqui na frente para que você possa assistir. E nesse processo você sai daqui e julga, e avalia, e diz se gostou, se não gostou, se foi bom, se não foi bom. Mas o verdadeiro culto não é nesse formato. No culto bíblico, na adoração bíblica, a fórmula é completamente invertida. O inspirador é quem está aqui da frente. Eita, pastor, você está tomando o lugar do Espírito Santo. Entenda, não vá embora agora, nem desligue, por favor, para depois não sair com um corte. Mas quem está aqui na frente nada mais está tentando incentivar você a louvar a Deus, a adorar a Deus. É no momento do culto que, de acordo com a Bíblia, o próprio Deus, ele se senta para ser o espectador de quem vai adorá-lo. Quem é o protagonista de verdade? É você. Que responsabilidade, que privilégio. Mas a gente não pensa assim. Nós queremos ser o centro das atenções e por isso a gente vem esperando que alguma coisa aconteça para atender a minha necessidade. É possível que aquela mulher estivesse louca para que alguém atendesse a necessidade dela, porque ela que tinha as necessidades de vida, ela que tinha as dificuldades, ela que tinha o sofrimento. Mas quando ela chega no poço, aí chega mais um judeu, como talvez tenha passado já muitos na vida dela, pessoas com preconceitos, com qualquer outra coisa. Mas chega Jesus e diz assim: mulher, me dá um pouco d'água para beber. Não é à toa que ela vem com a resposta bem desaforada. E aí vem uma breve análise dessa mulher em relação a esse mundo, que ela chega no verso 8 e 9,
E diz assim: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E a Bíblia diz que ela falou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ela chega já com 5 pedras na mão. E aí critica Jesus: tá me pedindo, agora vem pedir água. O bonitinho agora. E perceba que normalmente a gente se comporta muito na defensiva quando uma mensagem de Deus chega para me pedir alguma coisa. O Senhor diz assim: vem trabalhar comigo. Aí você diz: peraí, como é que o Senhor está pedindo para eu trabalhar no meio da semana se o dia de culto é sábado? É fora do meu horário, Senhor. Não, como é que o Senhor... Já notou que a gente sempre vem na defensiva? Porque a gente se coloca como centro das atenções? Essa normalmente é a avaliação do ser humano sobre o seu mundo. Mas aí vem Jesus novamente, e aí ele coloca assim: olha, deixa eu apresentar o mundo de acordo com a minha perspectiva. Eu vou te apresentar o mundo de acordo com a minha perspectiva. O mundo é o seguinte, verso 10: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você é quem pediria, e ele lhe daria a água da vida. E aqui entra um ponto bem complicado talvez, porque o Senhor ele se apresenta agora dizendo assim: você não faz ideia de com quem você está lidando. Você está se comportando assim porque você não sabe quem é que está te pedindo água. É possível que muitos de nós nos comportemos de maneira errada com Deus, porque, fala sério, talvez a gente realmente não conheça a Deus. Curiosidade bíblica. Tem um verso na Bíblia que diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. A versão hebraica desse texto coloca a palavra conhecimento. A palavra hebraica para conhecimento nesse verso é o verbo yadá. Qual é a curiosidade? É que o verbo yadá no hebraico é o mesmo verbo que é utilizado para relação íntima. Quando tem lá Adão e Eva, e Adão conheceu Eva, e teve Caim, Abel. Peraí, pastor, a Bíblia está dizendo que o povo está perecendo porque não tem relação íntima com Deus? Parabéns. A gente tem informações sobre Deus, mas muitos de nós falta-nos ter relacionamento com Ele. E é relacionamento íntimo. E muitos de nós estão perecendo. Nós estamos perecendo porque nós não estamos fazendo questão de termos relacionamento íntimo com Deus. Nosso relacionamento é de 5 minutos todos os dias, às vezes através de um videozinho do Instagram, ou de um programa que eu gosto muito, da Novo Tempo. Mais uma vez eu digo, gente, eu não estou criticando o videozinho nem a Novo Tempo. A crítica, curiosamente, é em relação à minha pessoa, que estou utilizando apenas isso para fundamentar minha base de construção de relacionamento com Deus. Onde é que está a leitura da Bíblia? As pessoas não leem mais a Bíblia. Talvez por isso que as pessoas têm tanta dúvida da Bíblia, porque não vão mais até a Bíblia. Pergunta a pessoa. Momento do desabafo pastoral. Eu falo isso muito para adolescente. Em alguns programas de adolescente eu falo para ele assim: ó, pense numa pergunta que eu não gosto. É quando chegam para mim e dizem assim: pastor, pode ou não pode? E por que eu tenho raiva dessa pergunta? Porque ele está transferindo a responsabilidade para mim. Se eu digo que pode e alguém vai criticar ele, ele diz o quê? Foi o pastor que deixou. Mas se eu digo que não pode, ele sai emburrado. E aí vai para casa, e vai na rua. Aí alguém pergunta para ele: por que você está assim? Porque o pastor não deixou. Resultado, a culpa é de quem? Não deveria ser assim, gente. Hebreus capítulo 5 diz que pelo tempo decorrido, nós podemos até ser mestres, sermos mestres, professores. Mas resultado, o que está acontecendo? A gente está se comportando como criança,
que depende, que fica querendo leitinho espiritual. A Bíblia diz, nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 5, lá no verso 17, Paulo dizendo, gente, leite materno é para criança. O crescimento espiritual que vai nos ajudar a discernir entre o certo e o errado é o alimento sólido. É o me alimentar da palavra de Deus. Mas isso precisa, vai ter muito esforço para cavar a terra, né? Não é melhor construir a casa na areia? Não é muito mais prático? Eu vou comprar pré-moldado. Pronto. Nada melhor do que eu estar numa igreja pré-moldada, onde tudo é fabricado para mim e eu não preciso fazer nada. A mulher samaritana se comportou assim com Jesus, e Jesus precisou chegar agora e atingi-la no coração e dizer assim, maninha, você faz ideia de quem é que está te pedindo água? Porque se você tivesse relacionamento íntimo comigo, não era eu que te pediria água, era você que seria, Senhor, me dê água, eu preciso de água, eu tenho sede. E é nesse momento que quando você pensa que a mulher vai entrar em consciência, não, ela se aproveita e vai agora expor toda a sua autossuficiência. Para pensar, fala sério, não é assim que a gente também faz com Deus? A mulher chega para Jesus e diz assim, é mesmo, é? Você está dizendo aí que se eu te conhecesse, era eu que pediria água? Quem tem o balde? Cadê teu balde? Vai, usa o teu balde. Porque quem tem balde aqui sou eu. Autossuficiência. A gente tenta provar para Deus que, Senhor, é muito fácil o Senhor lá atrás dizer no Mundo Tereis Aflições, vem dar uma aula aqui no meu lugar. Vem pegar uma turma 63. Nada contra os pais de alunos da 63, tá? É só um exemplo. Mas vem aqui viver minha vida. Sabe o que é engraçado? Jesus veio e Ele viveu a tua vida. E Ele viveu situações piores do que você já viveu. A Bíblia diz que Ele passou por tudo e mais. Na verdade a gente reclama sem motivo de reclamar. Jesus com tanto amor olha para aquela mulher e vê ela no alto da sua autossuficiência dizendo, você está dizendo que você é o bambambam, mas quem tem balde aqui sou eu. Aí Jesus mais uma vez tenta recobrar essa mulher, a situação em que ela se encontra. Ele chega para essa mulher e diz assim, maninha, em outras palavras, você é uma edição limitada, mas não limitada de exclusiva, limitada de incapaz. Segunda curiosidade bíblica. Não tem aquele texto que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque um vai ser sempre mais amado e o outro rejeitado. Não tem esse verso? Curiosidade bíblica. O termo em grego para o verbo poder não é poder de proibição. Ninguém pode, tipo assim, você está proibido. Não é, o verbo grego, a palavra grega é a palavra dinomai, que é o mesmo radical da palavra dinamite. Tem a ver com poder de capacidade. Jesus está dizendo que ninguém tem a capacidade. Você não é ilimitado para conseguir servir a dois senhores. Pelo contrário, você é limitado. Você não tem condições. A tua humanidade não permite que você vá além da sua condição humana. Então você vai até tentar, mas não vai conseguir. E aí Jesus dá um recadinho do coração e diz assim, por isso que eu estou dizendo para você, organiza a tua vida e dá prioridade àquilo que precisa ser prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O próprio Cristo, ele diz assim, cara, tu é limitado, tu não está entendendo. Ele chega para a mulher do poço que diz assim, cadê teu balde? Pega aí com teu balde, água. Não, você está dizendo aí que tem uma água aqui, não, vai aí. E aí Jesus diz assim, então, acho que você não entendeu. Verso 13, quem beber desta água voltará a ter sede. Verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele
uma fonte a jorrar para a vida eterna. Maninha, você tem um balde, é verdade. Parabéns. Você vai vir todo dia aqui para o resto da sua vida pegar água. Você pode pegar o poço inteiro. Você pode fazer uma tubulação, colocar aqui uma bomba d'água com uma vazão de 3.000 litros por hora. Pode colocar a tua boca assim, tá, beber o poço inteiro. Não vai resolver a sua vida, porque a sua necessidade não é a vida que esse mundo te dá, mas é a vida eterna, e isso só Cristo pode dar. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quanto mais culto bom você tiver, mais você vai sentir necessidade de cultos melhores. Porque não é o culto que vai saciar a tua sede. Não estou dizendo para você faltar o culto ou deixar de vir para o culto. Quanto mais programas excelentes com os melhores palestrantes você tiver na TV, na sua mão, no celular, não importa. A igreja pode crescer e se tornar, sei lá, a BCC, a Globo. Ainda assim, não vai saciar a sua sede, porque a sua sede não é de programa de televisão, a sua sede de verdade não é de culto, a sua sede de verdade não é a música ou o cantor, não é o estilo musical, a sua sede de verdade é de Cristo. De Cristo. As pessoas estão invertendo os valores, estão colocando Cristo na lixeira e estão colocando o seu próprio coração como métrica para a vida espiritual. Está explicado porque você tem crentes que foram fervorosos a vida inteira e daqui a pouco se encontra no niilismo maluco. E qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Teve um adolescente uma vez que chegou para mim e me perguntou assim: pastor, tenta me responder em poucas palavras. Ele me conhecia, sabia que eu sou falador e eu sou muito prolixo. E ele disse assim: pastor, tenta resumir em uma frase a resposta dessa pergunta. Eu disse: beleza. A gente sentou assim no meio fio e ele disse assim: na Bíblia, qual a resposta para a pergunta, qual o propósito da vida? Foi engraçado porque a pergunta foi tão curta que mal me deu tempo para pensar. Mas enquanto ele estava fazendo a pergunta, me veio na cabeça assim, como um flash: faço a menor ideia. Vocês acham que pastor tem resposta para tudo? Tem não, gente. A gente fica em mais oração por você. A diferença é que a gente faz isso em frações de segundo. Você está fazendo sua pergunta e o pastor fica com aquela cara pastoral assim, ó. Mas aqui dentro a gente está: Senhor, misericórdia, 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 me dê a resposta. Senhor, me ajuda, por favor, me salva, Senhor. Senhor, me salva, como é que eu vou fazer isso aqui mesmo? Como é que é? Senhor, me dizer, esse caso aqui, Senhor, como é que eu vou responder essa pessoa? Eu sei que tem que transmitir paz, mas a pessoa também precisa ser transformada. Então, Senhor, por favor, misericórdia, me ajuda, me ajuda. Pronto, mas a gente fica assim, ó. Mas sabe o que foi legal? Foi Jesus responder a nossa oração. E aí, como um flash na minha cabeça, me veio o verso lá de Gênesis capítulo 1, verso 28. Eu dizendo: simples, cara, o propósito da vida é ser a imagem e semelhança de Deus. Foi para isso que Ele nos criou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu existo para quê? Para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado tirou isso da gente, e a gente tenta se assemelhar a tudo, menos ao nosso propósito original. Resultado, eu fico colocando sempre desculpa, e o inimigo é expert em implantar desculpas e justificativas na sua cabeça, no seu coração, fazendo você viver uma vida escondido atrás de desculpas e justificativas, quando Cristo quer transformar você. É por isso que ultimamente eu tenho falado muito isso. Não sei se isso está trazendo mais bem ou mais mal, então me perdoe, e se você achou que eu estou escandalizando seu coração, te peço uma coisa: ore por mim. Mas eu estou pensando assim, cara, eu estou trabalhando numa instituição falida. Eu não estou falando do CCA, eu estou falando da educação. A educação é uma instituição falida, sabe por quê? Porque quem é que quer ser transformado? Ninguém. Mas a educação só é educação quando trabalha com transformação. Como ninguém quer ser transformado, ninguém quer ser educado. Olha o problema. A educação, ela é por natureza traumática. Ela precisa atingir teu coração e dizer que você precisa aprender. Você não sabe. Cristo falou isso para aquela mulher. Diz assim: maninha, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você precisa ter relacionamento com Deus. Se você entendesse aquilo que eu tenho para te oferecer, você viria assim, com todo o gás.
Mas o problema, você acha que é autossuficiente, você acha que é ilimitado, mas a própria vida de pecado está mostrando para você que quanto mais você beber dessa água, você vai ter sede. Nada vai saciar a tua sede, exceto a presença de Cristo. Parece que quando Cristo fala isso e ela cai em si, acontece a coisa fenomenal. Ela finalmente entende que não é o balde que está na mão dela. Ela finalmente entende que não são as desculpas que ela usa. Ela finalmente entende que não é o culto, não é a igreja, é ela. É o coração dela. Vou falar a mesma coisa, só que agora usando o teu nome. Não é a igreja que você frequenta, não é o culto que você assiste, mas é a quem você entrega o seu coração. Naquele momento a mulher compreendeu, e finalmente ela fez a declaração que talvez fosse justamente a declaração que Jesus buscava quando foi ali em Samaria, quando se sentou ao meio-dia naquele poço, quando ele simplesmente chegou para a mulher e disse assim: me dê um pouco d'água. Talvez a conversa inteira poderia ser eliminada se aquela mulher entendesse de verdade o seu real propósito. Eu acho que na primeira pergunta, no primeiro questionamento de Cristo, ela já poderia ter eliminado toda aquela discussão. Na hora que Jesus fizesse assim: mulher, me dá um pouco dessa água. Talvez ela dissesse: quem tem sede sou eu, meu Senhor. Quem tem sede sou eu. Então, por favor, o Senhor que me dê água. Mas não, ela se escondeu atrás de toda a sua vida, todos os preconceitos, toda a sua tristeza. E agora finalmente, depois que Jesus apresenta a condição dela, aí ela decide então se confessar. Ela chega e diz para Cristo: Senhor, eu preciso de ti. Por favor. Verso 15: Senhor, eu quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela confessa o seu pecado. O pecado dela é que ela buscava soluções em todos os lugares, em todas as coisas, e ela tentou viver conforme as suas próprias forças, e nada disso bastou. Quantos aqui estão cansados de viver uma vida correndo atrás do vento, buscando sensações, sentimentos, situações na empresa, no emprego, no trabalho, na rua, em casa, na família, no casamento? Parece que você está sempre insatisfeito, sempre quer algo a mais. Mas o que você precisa é de Cristo. Você precisa de Cristo. Só que você não está buscando justamente aquilo que você precisa. Você está até se envolvendo nas coisas de Deus, mas não está se envolvendo com Deus. Notou a diferença? A gente está tentando limpar a doença da árvore, apenas borrifando as folhas, quando o problema está na raiz. A gente não está adubando a terra para aquela árvore estar saudável. A gente não está plantando a árvore junto a um ribeiro d'água. O Salmo 1 diz isso, que aquele que medita na palavra de Deus, na lei de Deus, dia e noite, ele é igual a árvore que está plantada junto a um ribeiro d'água. E aí, meu amigo, na estação apropriada, o que vai acontecer? Dá o seu fruto, ó. Na minha terra a gente chama isso assim, dá de rodo. Eu estou sedento dessa realidade. Eu estou cansado de entregar as minhas forças e minhas energias a situações que só vão me trazer mais sede. Eu estou sedento de Cristo. Mas eu pergunto para você: e você? Qual é a tua sede? Eu vou convidar aqui a professora Priscila. Ela vai se preparar para cantar uma canção. E eu queria que enquanto ela cantasse essa canção pudesse talvez ser a oração da sua vida. A oração de uma pessoa que está farta desse mundo, que está talvez olhando para todas as coisas ao redor, e por mais que tenha conseguido sucesso em muitas dessas coisas, nada disso tapou o buraco que mais você gostaria que fosse tapado. Ah, eu venho todos os dias para a igreja central, eu assisto os cultos que são transmitidos, eu participo das coisas da igreja, eu participo dos departamentos da igreja, mas quanto mais eu participo,
parece que mais eu vou adquirindo canseira. E será que Cristo quer realmente isso para mim? Será que realmente Cristo quer isso para mim? Aquele que sacia sua sede na água da vida, ele nunca mais tem sede. Porque Deus faz surgir nele uma fonte. Eu não sei se você na prática está entendendo direitinho o que eu estou falando. A palavra de Deus está dizendo para você justamente a justificativa, a explicação, porque os discípulos não amaram a própria vida. O que fez com que os apóstolos morressem em função da palavra de Deus, da mensagem de salvação? Eles deram a própria vida, eles se transformaram em pessoas ilimitadas, porque mesmo em face da morte, eles não desistiram. Mas a gente em face de uma semana difícil, o que é que a gente faz? Vou ficar em casa. Não dá, já foi demais. Cristo te chama para você experimentar algo que talvez você nunca tenha experimentado. Ter em você uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva não é para a sua glória, não é para a sua honra, mas é para que você morra e Cristo viva em você. Enquanto a professora Priscila canta essa canção, eu queria muito que talvez essa fosse a sua canção, para que você pudesse pedir para Deus: eu quero beber da tua água, eu quero ser uma fonte de água viva. Da história de uma tal mulher, não era igual a tantas outras ao redor, levando tanta dor, tanta mágoa a disfarçar sua solidão. Mas certo dia Cristo lhe falou: sede jamais
sede jamais terás. Quando Cristo ofereceu a água da vida para aquela mulher e ela clamou por água para Jesus, Jesus meio que deu uma receitinha de bolo para ela. Ele disse assim: vai chamar teu marido. E o final da história você já conhece. Ela percebeu que a sua vida estava toda desconstruída. Mas Cristo, ele foi tentando mostrar para aquela mulher que, cara, começa do básico. Ajeita a tua casa, educa teus filhos, e você vai perceber que a verdadeira adoração é a adoração em espírito e em verdade. A verdadeira fonte de água viva não é daquela que você tenta encontrá-la na igreja, mas você só vai encontrar em Jesus Cristo. E Ele vai te levar para a igreja, para que lá você possa transbordar, testemunhar, evangelizar. Evangelizar é contar as boas novas. Certa vez alguém disse que evangelismo é um mendigo dizendo para outro onde encontrou comida. Eu queria convidar você a entrar numa empreitada junto comigo, a buscar esse Jesus com unhas e dentes, com toda a força do nosso coração, para dizer: Senhor, eu preciso da fonte da água viva que só vem de Ti. Quantos aqui nessa manhã querem buscar a Cristo, custe o que custar? Deus hoje Ele vai te abençoar. Enquanto você buscar a Cristo em primeiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia conta que aquela mulher, quando saiu dali, toda a região da Samaria foi atingida pela mensagem dela. Você já imaginou toda Curitiba sendo atingida pela sua mensagem? Porque em ti vai estar jorrando uma fonte de água viva. Você já imaginou todo o Brasil? Esse é o desejo do Pai. É o seu desejo? Se for, fecha teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor amado, nessa manhã nós aprendemos uma coisa básica, mas super necessária. Precisamos de Ti. Somos limitados. Somos incapazes. A gente está andando nesse mundo louco com um baldinho, achando que a gente tem tudo. O Senhor está pedindo água e a gente fica preferindo discutir contigo do que simplesmente chegar para Ti e dizer: Senhor, na verdade quem tem água é o Senhor. Então hoje, ó Pai, lê nossos corações. O Senhor conhece cada um dos que estão aqui presentes, cada um dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. O Senhor sabe que nós carecemos é de Ti. Então, por favor, hoje, coloca, Senhor, de verdade, coloca mais sede de Ti, porque nós queremos beber da fonte da água vida. Nós queremos que o Senhor viva em nós, para que nós possamos viver por Ti, hoje e sempre. Te clamamos em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Seja uma fonte de água viva.
Olá, que bom que você esteve conosco participando de mais um culto de adoração ao nosso querido Deus. Ficamos muito felizes de saber que temos uma família ampliada aqui na Igreja Central de Curitiba, que você faz parte desta família. Nós estamos neste ano participando de um grande movimento evangelístico que é a distribuição do livro Grande Conflito. E eu convido você a fazer parte deste projeto. Você pode acessar o link que aparece na sua tela ou a descrição também deste vídeo e saber mais como funciona esse projeto. E mais, se você deseja adquirir e ter um livro deste, basta você procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Você tem o link encontreumaigreja.com.br, encontre a igreja adventista mais perto da sua casa e solicite o seu inteiramente grátis. Participe conosco desse programa de evangelização. É o nosso desejo, a nossa oração é que Deus esteja contigo, que esteja abençoando você e sua família grandemente e até o nosso próximo encontro.